dia, boa tarde, boa noite, net telespectadores da TV Araguaia. A TV Araguaia feita para você. Olha, tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Araguaia o nosso deputado federal, Eli Borges, pré-candidato ao Senado. Eli Borges está nessa empreitada, um homem que tem uma história ilibada, de muita responsabilidade na política tocantinense. Pastor, seja bem-vindo ao estúdio da TV Araguaia. E, de cara, já vou lhe perguntar, por que o senhor quer ser senador do Tocantins? Lucas, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, na TV Araguaia. Eu estou como pré-candidato ao Senado às convenções por uma questão de responsabilidade cívica. Tinha uma eleição de federal garantida, não tenho dúvida disso, mas quando eu comecei a perceber que o Brasil do judiciário estava implantando uma ditadura da toga, prendendo pessoas que não devem, como o Bolsonaro preso por narrativa, prendendo Déboras do Batom porque escreveu uma frase, deixando solto na rua o pessoal do INSS, inclusive pessoas diretamente ligadas ao presidente da República. Agora veio o problema do Banco Master. Eu entendi que eu não poderia pecar por omissão, porque é o Senado o poder que faz o contrapeso do Supremo. É lá que está a resposta que o Brasil precisa. Positivo. O senhor é um homem, como já iniciei falando, um homem de 9 mandatos. Tem uma história importante da política, né? E o senhor se mantém firme nesse propósito de fazer a diferença da política. Olha, basta olhar o meu passado. Essa frase é minha. O maior avalista do homem é o passado dele. A Bíblia diz assim: pelo fruto você conhece a árvore. E os juristas dizem, contra fatos não argumento. Então, meu passado me credencia para discutir o futuro. Mudei umas 100 leis em Brasília. As minhas emendas já ajudaram mais ou menos 40 mil pessoas nas carretas da saúde, aproximadamente umas 100 leis na defesa da vida, da família e da liberdade. Os meus votos são conhecidos como votos de direita. E muitas pessoas da esquerda que também reconhecem a importância do voto para a família, para a liberdade. É preciso de começar a discutir CPF. Eu estive em Araguaína num pré-lançamento, fui criticado, dizendo que eu estava numa terra que não moro, e digo que o povo não quer discutir endereço, o povo quer discutir CPF. Basta ir ao Supremo, às instâncias do Poder Judiciário, e depois que você fizer uma pesquisa, com certeza, eu não tenho dúvida de que, como pré-candidato agora, eu seria a opção. Eu diria, talvez, a única, uma das únicas opções à disposição da sociedade. Bacana. Bom, e como que o senhor pretende... no Congresso Nacional, dar continuidade ao que o senhor já tem feito? Olha, eu cheguei como deputado federal, só que Deus me deu um estilo político muito determinado. Eu cheguei em Brasília como federal e cheguei chegando. Eu não cheguei pedindo bênção daqui, cheguei chegando. Já mudei umas 100 leis. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a serviço dos valores da vida, da liberdade da família, o meu histórico é um histórico de pessoas que fez a diferença e eu dou a prova. No segundo ano que estava em Brasília, eu já fui convocado pelo presidente Lira para fazer um novo regimento da Câmara Federal. O regimento é a forma, o procedimento de cada parlamentar. Quando ele me escolhe, com certeza ele teve a percepção de que eu conheço muito bem o Poder Legislativo, porque aprendi muito como vereador, como deputado estadual. Então, o novo regimento da Câmara Federal é meu. Da minha autoria, parte já foi adotado pela casa que passou a produzir 3 vezes mais em Brasília. Eu sei que para a sociedade isso pode não ter muito valor, mas se a sociedade não discutir 2 coisas, Lucas, 2. O Eli Borges, que coloca recursos e para onde vai o recurso, e o Eli Borges, que faz acontecer leis que defende o Brasil e não deixa ele virar uma Venezuela.
nós temos que ser medidos por essas duas fitas. O homem que coloca recursos para o Estado, já coloquei muito recurso para Araguaína e região, e o homem que cuida de leis. E um detalhe importante, pesquise, vê como é que foram os meus votos, vão ver que eu estou lá com a bandeira verde. Bandeira verde significa um homem que defende a sociedade conservadora. Pastor, o senhor teve uma passagem importante também na presidência da bancada evangélica no Congresso. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Eu cheguei em Brasília, havia a Frente Parlamentar Evangélica e como eu era recém-chegado, as coisas ali nasciam do consenso. Só que no consenso eu não queria presidir. Mas eu vi uma frente muito entregue aos caprichos do palácio, do governo, que faz um jogo em detrimento da família, que faz um jogo dificultando toda a questão do judiciário. E eu disse, eu sou candidato a presidente. Me chamaram para o consenso, bom, se tiver consenso para mim presidir, ótimo. Se não, vamos para a votação. Não teve consenso, fui para a votação e disse, olha, um cristão tem que saber votar. E na votação eu ganhei a presidência da frente. Graças a Deus houve um resgate da frente para os valores que a frente tem que defender em Brasília, e hoje ela está na mão do meu querido Gilberto Nascimento, que sequencia um trabalho nesta visão, que eu entendo que é a visão de quem é centro-direita, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Porque, Lucas, as 3 fábricas do caráter do ser humano na Terra é uma escola abençoada, mas que tem valores e que não permita a ideologização. A Escola do Português da Matemática é uma igreja onde Deus se faz presente e uma família. Aí está a base principal da sociedade na formatação do caráter do ser humano. E é dentro desta visão que atuo em Brasília. Claro, não é apenas isso que faço lá. Eu sou o cara do agro. Eu sou o cara do empresário que lutou contra o aumento de carga tributária. Então, e olha que a carga tributária tem sufocado muitos empresários no Brasil. Sim, eu já... Se você conhecer a minha... Porque você conhece um parlamentar federal, tudo lá é no voto. Você conhece pela votação, não é pelo discurso. Então eu quero que a sociedade abra e veja como é que votou cada deputado em cada matéria. Você vai conhecer, porque ali está a essência. Sim. Ali se esconde o jogo do governo, que muitas vezes compra um voto de um cidadão em troca de emenda, por exemplo, de um parlamentar. E ali está a posição daqueles que não estiveram a serviço do Palácio em matérias que prejudicam a sociedade. Tanto é que por 27 vezes, 28, não me recordo direito, 27 ou 28, eu votei e lutei contra o aumento da carga tributária, já que o brasileiro trabalha 162 dias por ano só para pagar imposto. Pastor, um assunto que veio recente com relação à escala 6 por 1. Se o governo diminuísse a carga tributária do empresário, seria ótimo, seria bom. Porque ninguém é contra, acredito que o senhor também não, é contra o trabalhador descansar mais um dia em casa, ter uma vida melhor com a sua família. Mas a carga tributária ainda continua alta. Olha, eu votei na escala 6 por 1 com compromisso de uma comissão especial que vai devolver para o empresário uma condição dele também não ter que demitir, porque é uma matéria... quando você faz um chamado social, você dá o direito para o trabalhador, e eu votei a favor, como votei todas as outras vezes. Porém, o trabalhador sabe também que ele não pode perder o emprego. Sim. Então você tem que ter um jogo ali de muito equilíbrio. É a história da misoginia. Muita gente não sabe o que é isso. E eu tive que me posicionar. Sim. Sim. Bom, muito bem. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Eu queria falar dessa história da misoginia. O que é misoginia? Misoginia é a esquerda arruma as palavras bonitas no dicionário e as pessoas não sabem o que é. Misoginia é machismo. E eles estão querendo fazer com que toda atitude machista vai para a lei do racismo, que é uma lei inafiançável e imprescritível. Então vamos lá. Eu sou a favor do machismo, radicalmente contra que o cidadão pague pelo seu erro. Sim.
não suporto atitude machista, tem que respeitar as mulheres, que é uma prova. Eu já votei a favor de 277 leis ou alteração de leis, muitas Maria da Penha, defendendo as mulheres, emancipando as mulheres. Agora, quando você fala de misoginia, você está falando da Bíblia. E certos textos da Bíblia, quando você coloca de forma literal, sem o contexto, aí alguém está dizendo que é um texto misógino. Ou seja, está dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Aí quando você assusta as mulheres, mas o mesmo texto diz que os maridos têm que respeitar as mulheres e etc. Quando fala que a mulher é parte mais fraca, não está dizendo que ela é parte mais fraca no intelecto, na força biológica. Aí eles interpretam... Então ninguém está falando de subserviência, ninguém está falando de machismo. Respeite as mulheres. Agora, qual que é a minha proposta? Pregar a Bíblia na totalidade, respeitar o patrão, que em algum momento ele vai escolher entre contratar a Joana ou o João. E aí a Joana pode se sentir preterida por machismo. Ela vai lá e denuncia o patrão. O patrão vai preso. A empresa quebra, pessoas perdem o emprego. Mas sabe o que é pior? Se não tiver coerência, milhões de mulheres no Brasil, nos próximos anos também, os patrões não vão querer contratar, porque a notícia vai sair que prenderam um empresário que tinha tantos empregos em função de uma atitude interpretada como machista. Tá, vou repetir, sou radicalmente contra o machismo, porém a lei ela é uma lei que não define de forma clara. Ela é uma lei que tem muita subjetividade, e aí vai depender muito da atitude de um juiz, que muitas vezes vai interpretar pela coerência ou pela incoerência. E até o casal, porque o casal tem uma convivência, se amam, e em algum momento tem lá um probleminha, que a irmã ou irmão, a irmã vai se sentir assim no direito de processá-lo. E em processando, com certeza o irmãozinho também vai para a cadeia. Então nós temos que cuidar. Como é que faz? Simples. Vamos votar a favor da misoginia, deixando claro que a Bíblia tem que ser pregada na totalidade e deixando claro que o crime, ele é um crime onde as partes têm o direito de se defenderem. Correto? E isso está na Lei Maria da Penha. Eu concordo, porque se errou, paga pelo erro. Então, ninguém é machista aqui, ninguém é misógino, isso é a esquerda tentando carimbar a gente com isso. Verdade, verdade. Esse assunto é seríssimo, seríssimo, e se a gente fosse conversar mais sobre ele aqui, a gente passaria o dia inteiro. Eu tive recentemente, conversando com umas mulheres bem na sociedade, pessoas de intelecto tranquilo, e elas estavam perguntando. Sabe qual foi a pergunta que ela me fez? Lucas, por que nós mulheres estamos com dificuldade de encontrar homem? Para você ver o tanto que o assunto está sério. E eu falei para ela, olha, os homens que pensam hoje, eles pensam 2 vezes antes de conversar com uma mulher. Porque a lei está muito... Não, eu estava dizendo num debate que eu fiz lá em Brasília com as deputadas, eu disse, olha, se vocês continuarem, vai chegar uma hora que para um cidadão elogiar o vestido de uma mulher, fazer um galanteio respeitoso, vai ter que primeiro pegar uma autorização por escrito. Verdade. Então isso está ficando sério. O Eli Borges, que fala isso aqui, já votou a favor das mulheres 277 vezes. Prova aí que não sou machista, provo que defendo a emancipação das mulheres, provo que o meu Jesus fez a emancipação, está lá na Bíblia, provo que a irmã Débora comandou uma nação, que as mulheres se emancipem, que elas cresçam, que elas tenham igualdade de salário. Agora, é preciso de você entender que você pegar textos literais, assuntos onde só a voz da mulher é levado a sério e o homem só tem uma coisa, entrar para dentro da cela e ser preso, nós temos que discutir isso, respeitando mesmo as mulheres que nos próximos anos, com certeza, continuarão querendo ser empregadas. Verdade. Pastor, muito obrigado por
aceitar a entrevista aqui no nosso estúdio da TV Araguaia e fique com suas considerações finais. A minha gratidão araguaína. Estive aqui, alguém discutia que eu estava, vou repetir, numa cidade que entenderam que não era minha. Eu digo, bom, Araguaína está dentro do Tocantins. Segundo, a cidade de Araguaína tem mais de 50 mil só irmãos em Cristo que sabem que ou se tem senador que vai lutar para garantir o que nós temos de precioso, que é a vida, que é a família, que é a liberdade, o Brasil vira uma Venezuela. Então, mais importante do que residir aqui ou não, é ser um abençoado advogado da causa das nossas pautas em Brasília. Isso, portanto, está diretamente ligado a não endereço, a rua que moro, mas ligado ao CPF, ao histórico, a postura de quem não fica em cima do muro. Até porque, Lucas, quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Não é o meu perfil, eu tenho um foco. Leio o Salmo 127, eu sou como aquela flecha que tem um foco. Eu não mudo de lado, Deus é fiel e estou aí. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Amém? Eu sou o Lucas Rodrigues, em busca da notícia para você, e essa é a TV Araguaia, feita para você.